Diácono Vanderlei, vem aqui, querido, trazer a mensagem da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Queria que você desse atenção na palavra do Senhor, o qual o ungido de Deus vai transmitir ao nosso coração. A unção nós recebemos através do louvor. Agora, com a palavra, ela vai se materializar e manifestar na nossa vida. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus recebendo o servo do Senhor. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Quem recebeu a unção de ousadia aí? Aleluia. Levanta a sua mão então, diz assim: eu recebo a cura das minhas fraquezas. Eu recebo a unção de conquista, de ousadia e de multiplicação. Amém, glória a Deus. Nós estamos numa visão de multiplicação nesse lugar, amém? Glória a Deus. Abra a tua palavra no livro de Êxodo, do Êxodo, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para quem gosta de estudar a palavra, o livro do Êxodo, na verdade, no original não chama Êxodo, né? No livro do Êxodo ele foi traduzido, né, por 70 sábios, né, o chamado Septuaginta, o nome da... Entendeu? Então eles eram sábios que moravam na Grécia, então ele foi traduzido do hebraico para o grego. Então daí foi mudado o nome, mudaram para o Êxodo, porque esses sábios entendiam que era a saída, né? Porque a palavra diz que o Êxodo é saída, e Êxodo significa saída. Então eles mudaram o nome do livro. Mas o verdadeiro nome desse livro chama-se Shemot, né? No hebraico. Porque quer dizer que significa as primeiras letras do livro, que são esses, né? São esses os nomes dos filhos. Isso significa Shemot, é o nome que Moisés deu para o livro, amém? Glória a Deus. Isso é só para curiosidade de quem gosta de estudar a palavra. Livro do Êxodo, do capítulo de número 4. Somente alguns versículos. A gente vai estudar um pouquinho, amém? Glória a Deus. Primeiro também quero contar um testemunho, irmãos. Eu quero apresentar o meu herdeiro, né? O meu primogênito, para consagrar ao Senhor. E o inimigo ficou furioso hoje, né? A minha esposa saiu, né? Com as minhas sogras, foram ali no shopping, né? E quando eles estavam andando lá, minha sogra cuidando do bebê, porque agora ela acha que é dona do bebê, só ela quer cuidar, né? E ela estava carregando o bebê no lado esquerdo. E quando ela estava caminhando, o inimigo lhe passa uma rasteira e ela caiu. Mas graças a Deus, como Deus é maravilhoso, ela tropeçou com o pé direito e caiu com o lado direito. O bebê estava no lado esquerdo. Então quando ela caiu, ela bateu a mão e o joelho, né? Machucou, né? Mas graças a Deus o bebê não caiu, ela não deixou cair. Eu agradeço a Deus, né? Satanás já está furioso porque a gente ia consagrar ele hoje ao Senhor e Satanás já queria impedir, né? Imagina se ela derruba ele, a gente tinha que ter corrido para o hospital e hoje a gente não ia fazer essa consagração. Então aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo de número 4, diz dessa maneira: então respondeu Moisés: mas se não creres em mim, nem ouvires a minha voz, e disseres, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso em tuas mãos? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e ela se tornou em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Então Moisés estendeu-lhe a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou uma vara nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nós estudamos essa palavra de Moisés, quando Deus apareceu para Moisés naquela sarça, isso é tudo muito, muito bonito, não é verdade? Você vê uma sarça, vamos dizer assim, um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que nós somos aqueles arbustos cheios de espinhos, tudo errado,
mas é a glória do Senhor que nos envolve, é a glória do Senhor que toma conta de nós, e nós somos instrumento na mão de Deus. Esse arbusto quer mostrar isso para nós, que hoje nós somos essa sarça. Então quando Deus apareceu para Moisés nessa sarça, eu vejo uma batalha espiritual muito grande, quando ele fala para Moisés acerca dessa serpente, que nós hoje estamos no meio dessa guerra, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha ferrenha, que muitas vezes nós não estamos entendendo que o inimigo está resistindo àquilo que nós devemos fazer, e nós não estamos entendendo, e muitas vezes nós estamos recuando, até desistindo do propósito de Deus, porque nós não vemos que Satanás está resistindo à obra que Deus colocou na nossa mão. Quando Deus fala para Moisés aqui: Moisés, o que você tem na mão? Ele fala: eu tenho uma vara, então lança ela no chão. Quando Moisés lança aquela vara no chão, meus irmãos, ela se transforma em uma serpente. A serpente, quem é a serpente na Bíblia? Significa que é Satanás. Moisés foge dela, por quê? Porque geralmente o ser humano tem medo do inimigo. Moisés fugiu da serpente, mas Deus fala: não, Moisés, não é isso, não é assim que você luta com a serpente, você tem que vencer ela, e você tem que vencer ela pela fraqueza dela. E hoje Deus está falando para nós que a fraqueza do inimigo quem é? É o nome do nosso Senhor Jesus, são as armas que o Senhor Jesus nos deu para lutar contra Satanás. Satanás está lutando contra nós, ele tem tentado nos resistir. Aqui dentro dessa igreja nós temos visto isso. O inimigo tem se levantado para tentar destruir uma obra que Deus levantou, e nós não estamos entendendo, nós estamos recuando. E eu quero dizer para vocês que hoje nós recebemos unção de ousadia, de multiplicação. Nós temos que tomar posse disso e levar e realizar esse propósito que Deus colocou nas nossas mãos de multiplicação. Amém? Vamos lutar com todas as nossas forças e todas as nossas armas que o Senhor nos deu contra essa serpente, esse demônio maligno que tem tentado destruir a igreja do Senhor. Eu não falo a igreja, o templo, mas eu falo nós, porque o inimigo tem tentado destruir o povo de Deus, porque sabe que um dia a cabeça dele vai ser pisada, vai ser esmagada debaixo do pé da igreja. Aleluia. Mas estudando mais essa palavra, meus irmãos, eu vejo assim que Deus estava falando para Moisés: Moisés, você não sabe o que você vai enfrentar para frente. Eu estou dando aqui apenas um alerta para você da grande guerra que você vai ter que enfrentar para libertar o povo. É o que Deus está nos falando hoje nessa noite. Ele está falando para nós nessa noite que nós temos uma nova visão, mas não é dentro dessa visão. Você acha que Satanás vai abrir as portas e deixar nós passar fácil? Não, Satanás vai resistir. É por isso que nós temos que estar preparados. Nós não devemos ficar com medo e fugir da serpente como Moisés fugiu. Mas Deus está falando para nós nessa noite: olha, agarre a serpente pela cauda, não deixe que ela te pegue. Se você tentar agarrar ela pela cabeça, ela vai te picar, mas se você pegar ela pela cauda, onde é a fraqueza dela, você vence. E nós temos armas. O nosso Senhor Jesus nos deu muitas armas para nós lutar contra esse demônio. Amém? Glória a Deus. Estudando aqui, meus irmãos, se você ler mais o livro do Êxodo, que significa saída, você vai ver que Moisés entrou numa guerra muito grande, uma guerra muito grande para tirar um povo, que significa hoje o povo de Deus. O Egito quer dizer o mundo. O Egito quer dizer que é o mundo lá fora, que tem pessoas lá fora clamando como esse povo clamava aqui. E Deus está falando: eu vou pegar alguém para tirar vocês de lá. Então Moisés pegou, chegando na frente do faraó, e usando as palavras que Deus tinha dito, ele falou assim: olha, eu vim aqui porque o Deus, o Deus dos hebreus disse que nós vamos tirar esse povo daqui. Mas o que aconteceu? Vocês veem que o inimigo não deixa as coisas sair tão fácil dessa maneira como nós achamos que deve. O faraó resistiu. E eu vou mostrar para vocês aqui, meus irmãos, que como o faraó usou de muitas armas para tentar travar o povo lá. E hoje o inimigo tem usado essas mesmas armas para travar. E muitas vezes dentro da própria igreja ele tem usado as armas para tirar o povo da igreja. Aleluia. Se você ver aqui, meus irmãos, quando Moisés chega na frente do faraó, que significa, se você for ver pela tipologia bíblica, aquele faraó era o próprio Satanás. Quando Moisés chega na frente dele, ele fala: ó, Deus mandou nós tirar o povo. E o faraó fala assim: quem é esse teu senhor que eu possa ouvir? Quem é esse cara? Eu não conheço.
Eu não tenho a mínima ideia quem seja esse cara, para você chegar e falar que ele deu ordem para tirar o povo daqui. Expulsou Moisés de lá e falou para os seus guardas, vai lá e aumenta a carga desse povo. Aumenta o trabalho deles, eles estão ansiosos. Tem acontecido hoje no nosso meio. Muitas vezes não queremos ir para a igreja porque estamos cansados. Muitas vezes achamos que o nosso serviço está pesado. Mas eu quero dizer para vocês que é o inimigo colocando mais carga nas nossas costas, para nós não entender a palavra de Deus, para nós não entender o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, Deus manda nós fazer algo, ou orar por alguém, e nós sentimos um peso, vergonha. Isso é Satanás colocando carga nas nossas costas, para nós não realizar o propósito de Deus. O inimigo tem levantado com grande fúria do povo de Deus. Satanás tem levantado com muita fúria, porque sabe que o teu tempo já está chegando. Está tentando proibir o povo de vir para a igreja. Jesus pregou, quando nós pregamos a palavra para as pessoas não querem vir. Não querem vir, dão desculpa que trabalham. Dentro da igreja, meus irmãos, existem muitas pessoas que quer arrumar outro emprego e depois não dá para vir mais da igreja. Por quê? Porque o inimigo está seduzindo. Satanás tem tentado impedir o povo de adorar a Deus. E aqui, quando esse povo era para sair de lá, quando eles eram para sair, eles eram sair para adorar a Deus. E Satanás resistiu, tentou resistir, tentou. É isso que eu falo para vocês. Se nós usar as armas certas, Satanás é vencido. Não existe um demônio que resista ao poder do nome de Jesus. Satanás é um cão vira-lata, sem dente, que late. Nós conhecemos bem sobre cachorro, né, Helder? Os piores são os vira-latas. Amém? Glória a Deus. Olha, esse foi a primeira vez que Moisés esteve na presença do faraó. Mas são quatro vezes que Faraó faz uma proposta. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia as propostas que Satanás faz. Satanás, né? Vamos dizer que seja Satanás, mas é Faraó, né? Essas propostas para destruir, para não deixar o povo sair. A segunda proposta, meus irmãos, está no livro do Êxodo 8:28, que diz dessa maneira. Ele fala dessa maneira: então disse Faraó: deixa-o ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vá longe. Veja como Satanás é esperto. O que ele fala? Olha, você quer adorar teu Deus? Você pode adorar teu Deus, mas não precisa você sair do mundo. Não precisa você sair do Egito para adorar o seu Deus. Você pode adorar aqui mesmo. Você não precisa ir numa igreja. Você não precisa ter uma liderança. Você pode adorar o seu Deus em casa. Você já viu aquelas pessoas que dizem que é crente, que é evangélico, mas não vai na igreja? Satanás está seduzindo eles. Está seduzindo eles, porque não quer que eles venham. Porque ele sabe que quando um povo de Deus é unido, ele tem que fugir. Entendeu? Se você vê na Torre de Babel, meus irmãos, quando o povo se uniu, Deus falou assim: olha, esse povo unido, olha, é um perigo. Então Satanás sabe disso. É por isso que ele tenta dividir o povo de Deus. É por isso que ele tenta resistir, deixar que as pessoas não venham na igreja. Ele não quer que as pessoas venham para a igreja, porque se as pessoas virem na igreja, ela vai receber poder de Deus. Elas vão ter mais motivação, elas vão ter certeza, vai aumentar a fé delas. Elas vão ter certeza no propósito que Deus colocou. Quando nós ficamos em casa, a nossa fé vai se esfriando. Quando ficamos em casa, a nossa vontade de orar vai se esfriando. Satanás sabe disso. É por isso que ele quer que nós adoremos a Deus no mundo. Veja que ele fala: não vá longe. Continue aqui no Egito mesmo. Você pode adorar o seu Deus aqui. Não precisa você ir lá fora, no deserto, a caminho de 3 dias. Você pode adorar o seu Deus aqui. Amém? Glória a Deus. Interessante, meus irmãos, que um grande pregador da palavra de Deus chamado John Wesley, ele falou uma palavra muito interessante. Ele falou assim, ó: tirar o povo do Egito é fácil, o difícil é tirar o Egito do povo, do coração do povo.
As pessoas querem vir para a igreja, mas ainda dentro do seu coração existe um desejo do mundo. Existe um desejo de estar lá fora. Nós estamos tentando trazer as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas, mas eles não querem. Querem continuar adorando a Deus, querem continuar sendo um crente, mas querem continuar praticando as mesmas coisas que o mundo oferece. E a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos amar o mundo. Se nós amarmos o mundo, seremos inimigo de Deus. E hoje está tão fácil, né? Estão oferecendo muitas coisas para o povo. O entretenimento para tirar as pessoas da presença de Deus tem de monte por aí. Hoje a palavra do momento, o que vale é ser feliz. Se você estiver feliz, está bom. Não é verdade? Ah, você está namorando? Casou? Não, não casei, estou só vivendo junto. Eu estou feliz. Tá bom. Não precisa casar. Não é verdade? Satanás está colocando isso na cabeça do povo. Ah, você vai na igreja? Vou. Quando? Uma vez por mês. Tá bom, estou feliz assim. Satanás está seduzindo o povo. Está seduzindo o povo e o povo está acreditando. Está caindo na mesma laçada que o Faraó fez aqui, ó. Tentando não deixar as pessoas virem para servir a Deus. Ah, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Podemos mesmo, meus irmãos. Mas Deus deixou uma hierarquia, nós temos que seguir. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. O tempo não dá. A próxima proposta que Faraó fez para Moisés foi no capítulo 10, versículo 8 ao 11 em diante, meus irmãos. Presta bem atenção com o que ele falou. Ele disse assim: então Moisés e Arão foram levados a outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide servir vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens e nossos velhos, olha só, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Veja a estratégia de Satanás. Você pode adorar a Deus. Pode adorar a Deus. Mas vá. Só vocês, só os homens. Deixa a tua família aqui. Deixa a tua família. Aqui no 11 ele fala desse jeito, ó. E será assim: agora ide vós, os homens, né? Serviu ao seu Senhor, pois isso é o que pedides. Ele falou assim: olha, pode ir só os homens, mas deixa os seus filhos, deixa as suas filhas, deixa as suas esposas, deixa as suas mulheres. Por que o inimigo quer dividir a família? Porque ele sabe que a primeira instituição determinada por Deus é a família. Ele sabe que casa dividida não prevalece. O inimigo conhece que se ele atacar por aqui, destrói quem está aqui. Muitos pregadores, meus irmãos, e muitos homens de Deus eu tenho visto, que tem dito que pisa na cabeça de Satanás, mas a sua família lá atrás está totalmente destruída. Sabe por quê? Porque ele chuta Satanás aqui, mas o inimigo dá a volta e ataca a família lá atrás. E assim ele tem destruído muitos homens de Deus. Não somente a família, mas tem destruído também o cabeça da família. O inimigo tem usado todas essas estratégias para destruir o povo de Deus. O interessante hoje que os pais têm seus filhos começam a pegar uma adolescência e não quer vir mais na igreja. Aí os pais deixam. Ah, meu filho não quer ir. Eu não sei, meus irmãos, olha, me perdoa, mas eu não sei se um filho de 12 anos ele tem vontade própria.
Ele está debaixo da casa dos pais. O inimigo tem usado seus próprios filhos, tirando, porque ele sabe que esses filhos um dia vão crescer, vão aceitar a Deus, vão aceitar Jesus e vão continuar a obra até Jesus voltar. Então ele tem tentado tirar com muitos entretenimentos, meus irmãos. Veja que o inimigo tem oferecido. Eu ia trazer outra palavra, irmãos. Eu ia trazer uma palavra sobre a graça, mas Deus mandou mudar, porque nós estamos entrando numa nova visão e nós temos que se preparar, porque Satanás não vai afrouxar a corda tão fácil assim para nós. Vamos ter que nos agarrar com Deus. Oração e jejum. Oração e jejum. Porque quando nós estivermos lutando lá na frente, o inimigo vai tentar destruir nós aqui atrás. Então nós temos que proteger não somente a batalha que nós estamos levantando, mas também proteger quem está ficando, a retaguarda. Aleluia. Eu acho interessante, meus irmãos, que se você pegar e falar para o teu filho assim, você deixa, vamos assim, falar para o pai, você deixa teu filho fumar crack? Claro que ele vai falar que não, não é verdade? Mas deixar o filho ir para o inferno, ele deixa. Perder a salvação, ele deixa. Não quer trazer o filho para a igreja, acha que o filho tem vontade própria. Aleluia. Glória a Deus, vamos para frente. A quarta proposta do faraó para Moisés está no livro do Êxodo, lá no capítulo 10, versículo 24, que diz dessa maneira: Então chamou o faraó a Moisés e disse: Ide, servi o Senhor, somente fique os vossos rebanhos, os vossos gados, vão também convosco as vossas crianças. Vamos dizer assim, o faraó chegou para Moisés e falou assim: olha, pode ir todos vocês, pode levar a tua família agora, mas deixa os seus bens, deixa as suas riquezas. O inimigo tem usado também isso para destruir o povo de Deus. Irmãos, olha, eu vejo assim, é que nós achamos que é difícil fazer oferta na igreja, né? É difícil dar o dízimo, né? É complicado você ofertar, mas isso é bíblico, né? O pastor também não gosta de falar de dinheiro, eu também sou um deles que não curto. Mas veja só como o inimigo usa. Ele vai usar essa parte financeira para tentar travar o povo de Deus. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque diz que tem que dar o dízimo. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque acham que é difícil você ter que ficar ofertando. O pastor pede muito. Existe, meus irmãos, uma lei chamada lei da semeadura. Quanto mais você semeia no reino, mais Deus vai te abençoar. E muitas vezes nós temos endurecido nosso coração de avareza por causa do reino. Nós não temos dado aquilo que Deus tem pedido. Mas que para que a obra cresça e para que o reino de Deus avance, precisa dos rebanhos, precisa do gado, precisa de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão. Tem uma palavra aqui no Novo Testamento que fala que nós somos mordomos daquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. Significa que o que nós temos não é nosso, nós apenas administramos. E o inimigo tem usado isso, tem colocado no coração das pessoas uma avareza muito grande. E as pessoas têm achado que o dinheiro é dela, que tudo que ela possui é dela, foi ela que suou para ter. Com certeza foi você que suou, com certeza. Mas nada chegou na tua mão, se não foi o Deus Todo-Poderoso que te deu. A Bíblia diz que o ouro e a prata é dele. Nós somos mordomos. E muitas vezes nós achamos difícil entregar para Deus, ou devolver para Deus, a palavra certa, aquilo que pertence a Ele, que pertence ao reino. Aleluia. Então é hora de nós ampliar nossa visão. É hora de nós olharmos o horizonte e ver que existe ainda muita terra para ser conquistada. Nós temos andado de cabeça baixa. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós levantemos a bandeira
uma bandeira e vamos em frente, porque ainda há muita terra para ser conquistada. Aleluia! Tem muitas almas lá fora sedendo de amor de Deus, preso, escravo de Satanás. E nós temos andado aqui dentro dessa igreja gordo da palavra, alimentado. Está na hora de nós arregaçar as mangas, meus irmãos, e entrar nessa visão. Só que nós temos que ser sábios. Não vamos tentar lutar com o inimigo sem conhecê-lo. Não vamos tentar entrar num lugar sem amarrar o valente primeiro. Vamos amarrar o valente para depois conquistar. Aleluia. Aleluia. São José tem muitas almas a ser conquistadas. Amém. Muitas vidas estão aí sofrendo e precisa de nós. Somos nós. A obra de Deus só cresce nessa terra se soldados valentes conquistar. Amém? E esses soldados somos nós. Soldados são cada um de vocês aí. Homens e mulheres corajosos, que não tem medo. Que não tem medo de recuar. Que não vai olhar para as circunstâncias. Que não vai olhar se existe um inimigo resistindo. Vamos lutar até o fim. E se a hora que nós ver a vitória, nós vamos parar. Amém? Quando o povo de Israel estava passando apuro, eles clamavam a Deus. E Deus vinha e dava a vitória a eles. Então vamos clamar, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Vamos cobrir o nosso povo com oração, com a proteção de Deus. E vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Isso que Deus colocou no meu coração, não vou muito mais para frente, né? Que eu acho que o pastor vai fazer mais coisas aqui. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém?